Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. O nosso tema agora é intitulado Aspectos Clínicos e Diferenciais da Diarreia dos Bezerros. Meu nome é William Vaniel Alves dos Reis, eu sou médico veterinário, integrante do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias. Olá, bom dia. Eu sou Francisco Eduardo Machado Vaz, médico veterinário e acadêmico também do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias da UFMS. Então, dá continuidade ao nosso trabalho, à nossa apresentação. É um fato aqui a se considerar que a diarreia ela continua a ser o maior problema de saúde que a gente enfrenta, né, na criação de bezerros. Então é importante a gente ser capaz de reconhecer esses bezerros rapidamente e iniciar o tratamento adequado para manter a hidratação, prevenir ou corrigir algum caso de acidose que ocorre na maioria dos bezerros, né? Então, quando um bezerro é notado, a primeira coisa que a gente tem que determinar é o quão doente esse animal está, né? Então, geralmente, a gente pode separar os bezerros com diarreia em duas categorias. Então, aqueles que ainda conseguem ficar em pé, e aqueles que conseguem ficar em pé, eles vão mamar, né? Conseguem mamar sozinhos. E aqueles que não conseguem ficar em pé sozinhos, eles são o nosso maior problema. Por quê? Porque isso pode influenciar na maneira com que eu vou manejar o processo. Geralmente o bezerro que ainda consegue ficar em pé, ele pode ser tratado com fluidos orais e ter bom sucesso. No entanto, quando a gente contrasta com aquele bezerro que já está aqui abatido, geralmente apresentando um caso grave de acidose, eles precisam de algum tipo de fluido intravenoso, né? Então, aqui eu já deixo também a minha primeira ideia de que o principal problema, mas claro, não é o único problema da diarreia, mas o principal problema é a desidratação, né? Então, eu tenho que determinar aqui o fato de quão desidratado está esse animal, né? Então isso é bastante fácil quando a gente consegue saber o que procurar e onde procurar. Então a avaliação de estado de hidratação do animal é feita com mais precisão olhando os olhos do animal. Vocês podem ver no vídeo e nas imagens, né? Verificando os olhos. A gente geralmente percebe que os bezerros desidratados eles desenvolvem recessão do globo ocular, eles tendem, né, os olhos começam a afundar um pouco na cabeça, e se a gente rola a pálpebra inferior para baixo, a gente nota então uma lacuna, né, um espaço entre a pálpebra e o globo ocular. A gente percebe no vídeo, nessa imagem mais abaixo, né, esses graus mais severos de desidratação. Então verifique sempre os olhos, né? O animal tem estado de hidratação normal, porém ele pode ter um caso mais grave e estar mais gravemente desidratado. Outra forma que a gente avalia também é beliscando a pele do pescoço, né? A gente torce ela e solta. Então, animal normal, a pele deve voltar ao lugar. E em bezerros desidratados, então a pele retorna muito mais lentamente. E a pergunta que não quer calar agora, na verdade, né? É quando é que ocorre a diarreia dos bezerros? A gente pode trabalhar isso conforme a causa. Então, dependendo da causa, a diarreia pode ocorrer a qualquer momento, desde as primeiras horas após o nascimento, primeiro mês até 6 semanas de vida, né? Então tem um fator da causa e também tem um fator imunológico aqui nisso tudo. Então a gente percebe que, de modo geral, as novilhas de primeira cria elas frequentemente produzem colostro de menor qualidade, menor quantidade também, então os seus bezerros têm uma maior probabilidade de ter diarreia, né? Então os principais sinais eles podem incluir aqui, claro, a diarreia, que as fezes podem ser aquosas, tonalidade de marrom, cinza, verde, amarela, né? E ocasionalmente pode até conter sangue e muco nas fezes. Um outro fato a ser considerado é o grau de desidratação, como já foi conversado, né? Com perda de peso. Então os bezerros costumam ficar fracos, deprimidos, podem perder inclusive o desejo e a habilidade de mamar, né? E eles desenvolvem uma aparência, como já foi conversado, de olhos fundos como de resultado dessa desidratação. Além de proeminência óssea, né?
ombros, costelas mais evidentes, mais aparentes. À medida com que o bezerro desidrata, ele metaboliza a reserva corporal e acaba ficando tudo isso aí mais aparente. Outro fato a se considerar é a questão da fraqueza. Os bezerros podem cambalear, balançar enquanto caminham, e geralmente isso reflete grau de fraqueza, baixa concentração de açúcar no sangue, alteração do equilíbrio ácido básico, seus fluidos corporais. E no final, se não for tratada, a morte ela pode ocorrer, né, em até 48 horas. Então, o bezerro muitas vezes ficam muito fracos, inclusive para ficar em pé. Então, se não for tratada, a morte geralmente ocorre de maneira muito rápida, né? É claro que isso depende sim da causa e depende da gravidade da infecção. Sobre os aspectos diferenciais, né? A gente tem vários agentes infecciosos que podem ser de etiologia viral, bacteriana, infecção por protozoários, ou então até a associação desses agentes etiológicos, né? Esses agentes determinantes de diarreias em bezerros. Vai causar aí, como o William falou, né? Essas grandes perdas na produção, quesito de tratamento, a mão de obra e a nutrição, né? Os aspectos clínicos das doenças geralmente são caracterizados por essa diarreia aquosa, né, com essa desidratação intensa que o William falou, e a progressão à morte, né, o óbito. Então, sabe-se que esse diagnóstico etiológico não é possível de ser realizado baseado apenas nessas observações clínicas dos animais, né? Então, a gente tem o nome de diarreia aguda indiferenciada. Por quê? Temos, então, esses agentes etiológicos que vão variar um pouco de acordo com a idade desses animais. Então, nós temos aí alguns agentes envolvidos nessas diarreias em bezerros, com a idade de até 10 dias. A gente tem a Escherichia coli, o Clostridium, o rotavírus, o coronavírus. E os animais entre 1 a 6 meses de idade, os agentes mais comuns, temos a salmonela, a eméria e o Cryptosporidium. Pode passar, William, por favor. Então, sobre os vírus que acometem aí, que causam a diarreia, a gente fala que os vírus têm uma importância muito grande devido à atuação desses vírus nos primeiros dias de vida, né? Então, são agentes infecciosos aí que têm incidência maior nos primeiros dias de vida, e a consequência maior, né, seria a diarreia por má absorção, que vai ser demonstrada clinicamente. Pode dar mais um clique, por gentileza? Isso, obrigado. Essa diarreia, então, por má absorção, que vai ser clinicamente, vai apresentar clinicamente a presença de fezes amareladas, né, com leite coagulado e, às vezes, a presença de muco, tá? E esse quadro é decorrente da atrofia das células intestinais, né, principalmente ali do cólon e do intestino delgado. E os principais agentes envolvidos nessa diarreia viral seria o coronavírus e o rotavírus, tá? E além disso, é importante ressaltar que, apesar de ser uma infecção viral, pode estar presente a imunossupressão dos animais, que facilita a proliferação e a infecção por outros agentes oportunistas, determinando esse agravamento do quadro, tá? Temos as diarreias bacterianas, né, que alguns micro-organismos que estão presentes na microbiota residente dos animais, né, que seria a flora normal de bovinos, determina as condições e elas podem com algumas condições, podem se tornar patógenas. Esse tal fato exemplifica-se com a bactéria Escherichia coli, tá, que determinando a enfermidade denominada de colibacilose, né, a colibacilose. Esta enfermidade pode se apresentar como enteromorragias, enteropatogênicas e enterotoxigênicas, né, que acomete principalmente os neonatos, tá? E apresenta-se da forma de fezes amareladas, com estrias de sangue, tá? A forma sepsênica pode evoluir rapidamente de 24 a 72 horas, e, caso o animal sobreviva, lesões pós-infecções podem apresentar presentes, como artrites, meningites e pneumonias.
Outro agente causal também de diarreias é o Clostridium perfringens, né, o quadro patológico desencadeado por essas toxinas dessa bactéria, é conhecido como enterotoxemia. Porém, é menos frequente em nosso país, sendo mais comuns em ovinos jovens. Tá? E, por fim, a salmonela. A salmonelose, que pode apresentar na forma também sepsêmica entérica, promove elevada morbidade e mortalidade, sendo as principais espécies isoladas a salmonela Dublin e Typhimurium. E mais um. E as bactérias por protozoários, que em geral são causadas como o Cryptosporidium, a Eimeria, tá? Também atua nos primeiros dias de vida. Essa infecção é conhecida como curso negro, né? Geralmente afeta os bezerros de até 6 meses de idade e resultam devido a esse desequilíbrio da microbiota residente, desencadeando esses quadros mais comuns que são associados a outros agentes também, como bactérias do gênero Escherichia coli. E apresenta como sinal clínico essas diarreias líquidas e escuras com com muco, né, um pouco de sangue e um odor característico, odor fétido, né, conforme mostra a imagem. E é isso que eu tenho para trazer para vocês como aspectos diferenciais entre os agentes etiológicos.